Caríssimos irmãos, sendo hoje a quinta-feira da solenidade do Corpus Christi, do corpo de Cristo, nos traz a memória desde o tempo quando nós todos éramos ainda crianças, né? Que 2 meses antes, nas nossas famílias, todo café tomado, todo ovo frito, os materiais do pó e também da casca já era reunida, guardada, separada, secada, para que quando chegasse esse dia, o dia da solenidade do Corpus Christi, 3 dias antes, os grupos de jovens ficavam no salão paroquial preparando, misturando aqueles materiais, para depois, na madrugada do dia de quinta-feira, as pastorais, os movimentos, os grupos, os organismos, serviços e ministérios pudessem levar ali a sua identidade para as ruas. Esse gesto é um gesto de envolvimento, é uma maneira de homenagearmos a Jesus, que nesse dia é celebrado em virtude destes 2 episódios que a igreja conserva desde o século XIII. Então é uma solenidade, é a única procissão, é a única manifestação que o Santíssimo vai às ruas, essa procissão e manifestação teofânica, né? Quando Jesus, com todo o seu esplendor, ele vai passando pelas ruas em memória ao ocorrido no século XIII. Irmã Juliana era uma irmã contemplativa, agostiniana, e Juliana era o seu nome. Agostiniana era a congregação. Ela vivia lá na Bélgica e fazia muitas visitas ao Santíssimo Sacramento. Em suas alocuções interiores, um dia ela teve uma visão assim, e ela viu uma lua cheia, brilhante, e diante desta lua também tinha uma mancha escura. E ela foi em oração perguntar para Jesus o que significaria aquilo. E Jesus disse: essa lua linda, cheia, esplendorosa é a igreja. Mas e essa mancha escura? É a falta de um dia de adoração à Eucaristia, em homenagem a mim. Então, para que a igreja seja essa lua plena, essa lua cheia, essa lua esplendorosa, repleta do brilho da glória de Deus, se fez necessário, se faz necessário, continuaremos a fazer esse dia de oração, esse dia de adoração a Jesus sacramentado, é Jesus quem pede. Com isso, ela começou também com a sua comunidade, com o apoio do padre, com o apoio do bispo local, que mais tarde esse próprio bispo vem a ser o próprio Papa Urbano IV, quando vai ser Papa da Igreja no seu tempo. Ela vai fazer momentos de oração e adoração com o Santíssimo exposto. Então, na comunidade dela, começam a trazer Jesus lá do sacrário, coloca sobre o altar, ou pelo menos se abre o sacrário, para estar assim, tete a tete com Jesus. Então veja, da parte de Deus, da parte de Cristo, Ele quer estar em comunhão conosco. Ele quer estar de maneira mais próxima possível conosco, sem barreiras, sem dificuldades. Ele quer ser alcançado por nós, pelas nossas vistas. Ele não quer nenhuma mancha que obstrua, ele não quer nenhum obstáculo que atrapalhe essa íntima comunhão e relação com Ele, nosso Deus e nosso Senhor. Por quê? Porque primeiro Ele se fez homem, caminhou entre nós, viveu como nós, e aí Ele institui a Eucaristia. Ao instituir a Eucaristia, Ele deixa também os ministros desta Eucaristia. Por isso nós temos os sacerdotes, aqueles que são... Tem muito tipo de sacerdote, né? Tem sacerdote católico, tem sacerdote anglicano, tem sacerdote romano, tem sacerdote da igreja brasileira, tem sacerdote até de outras coisas. Mas o sacerdote validamente ordenado é aquele que vai repetir, fazendo memória, fazendo anamnese, fazendo lembrança, atualizando para agora aquilo que Jesus fez. Então, cada Santa Missa celebrada é uma nova instituição da Eucaristia, como se fosse, porque na verdade, instituída uma só vez, ela já foi instituída pelo Cristo,
Agora nós vamos também atualizando, porque ele pede: faze isto em memória de mim, até a sua volta. Por isso, todas as vezes que nós chegamos numa igreja e nós encontramos aquela luzinha acesa, significa que o dono da casa está presente, que ali existe um sacrário, a casinha de Jesus, lugar sagrado onde se guarda as espécies da hóstia, reservada para os enfermos. Então Jesus está presente no tabernáculo, outro nome do sacrário. Jesus está presente sobre o altar nos dias de adoração e a partir de toda a consagração, quando o padre, no momento após o ofertório, faz a bênção da transubstanciação, ali acontece. O pão deixa de ser pão, fica com aparência, cheiro e formato, torna-se o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho, permanece aparência, cheiro e formato, e matéria e elementos, mas se torna o sangue de Cristo, quando é o sacerdote validamente ordenado que repete esse ato. Aí está Jesus, já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em sua real divindade. Também dentro desse espírito lá do século XIII, de 1264 por ali, tinha um padre Pedro, acho que era alemão. Ele estava com crise vocacional, muito inteligente, mas aí estava fazendo uma peregrinação para direcionar melhor os seus pensamentos. E entre uma igreja e outra, nesse caminho de peregrinação, ele estava rezando uma missa. E quando ele foi rezar aquela missa, ele ergueu o pão e o vinho consagrado, mas o seu coração estava gritando. Ele começou a duvidar: será que é Jesus mesmo? Será que é Cristo mesmo? Esse pão, será que é Deus mesmo? Então ele estava com uma crise, estava lutando contra isso. E lembremos, né? Lá na quinta-feira, antes de Jesus morrer, ele ergueu o pão, ergueu o cálice e disse: isto é o meu corpo. Jesus não falou: isso parece, isso pode ser, isso talvez seja. Jesus não foi na condicional. Jesus se apresentou realmente: isto é. E o padre rezando com aquela crise: será que é? Será que não é? O que aconteceu? A hóstia começou a pingar sangue sobre o corporal. E aí aquilo deixou a igreja em pânico, né? Assim, um susto. E aí ele caiu em tremores e lágrimas e pediu perdão a Jesus, tal. Recolheram todos o corporal, que é aquele pequeno pano que o padre sempre estende, por isso, para distinguir onde vai o corpo de Cristo. Aqui é o corporal, diferente da toalha do altar, corporal, corpo de Cristo. Reuniu então aquele corporal todo manchado de sangue, tornou-se uma relíquia ali e ficou guardado para ser conduzido ao bispo. Depois E então, quando foi chegar até o Papa, que agora já era Papa, aquele que foi bispo da irmã Juliana, e ele pediu para que aquilo tudo fosse reunido e conduzido para ele, foi levado numa procissão. Algumas pessoas acompanharam, reverenciando, a partir de um pano onde estava ali os sinais e também o fragmento da hóstia que havia sangrado, envolvida naquele pano. Esses dois sinais sagrados foram levados para o Papa para ser recolhido e analisado. E o Papa disse: Corpus Christi. Daí vem então essa nossa festa de hoje. Corpus Christi é o corpo de Cristo, que está presente, que é Jesus na aparência do pão e do vinho, que não é só aparência, mas é o Senhor de fato. Estes sinais estão em Orvieto, lá na Itália, ou num grande santuário, onde também muitas pessoas podem ainda hoje visitar. E muitas graças acontecem, transformações de corações e também de pensamentos, porque Jesus, ele toca aqueles que se abrem à sua graça. Então, caríssimos, celebrar hoje a solenidade da Eucaristia, com as orações que nós costumamos fazer, que foram preparadas pela igreja, que ela se atualiza, que ela repete, inspirada também por São Tomás,
quanta coisa bonita que nós temos para celebrar a nossa fé. Então, valorizemos muitíssimo a Eucaristia. Quando chegarmos à igreja, quando estivermos diante de Jesus, mesmo não podendo comungar agora nesse tempo de reservas, cuidados que a gente está tendo, saibamos, estamos conversando com Deus. É Deus que se fez humildemente presente no pão, nesse escondimento, nesse esvaziamento, para se tornar acessível um pão, água e farinha, sem nenhum outro tipo de elemento, para que ninguém tenha o obstáculo ou resistência em poder recebê-lo. Então Jesus não quis ficar na forma de um pão famoso, de um lanche famoso, de uma bebida famosa. Ele ficou nesses sinais que está presente na mesa de todos, de todo homem, desde o mais simples ao mais nobre, que é o pão, também que é o vinho. Com isso, agradecemos a Jesus por este amor, também pela sua insistência em continuar se manifestando entre nós. Existem inúmeros milagres, tanto este quanto outros, em virtude de padres e bispos ou outras manifestações de incredulidade, da fraqueza humana, onde Jesus se manifesta e já está provado para nós que Ele está vivo. E por isso nós podemos também renovar a nossa fé, podemos confiar que Deus está no comando de tudo, de todas as coisas, e que nós queremos ser simplesmente seus instrumentos servidores e adoradores. Aquele que adorar a Jesus vai suportar. Aquele que adorar a Jesus vai resistir. Aquele que adorar a Jesus há de vencer, porque está em Deus, está com Deus e Deus está nele. Concluo então nesse dia da nossa solenidade em louvor à Santa Eucaristia, que nós reflitamos bem a importância e o valor e sejamos muito agradecidos a Jesus que se dá a nós nas sagradas espécies. Visite a igrejinha, toda e qualquer igreja para onde for, converse com Jesus, Ele está vivo e presente sob a espécie do pão e do vinho consagrado, seu corpo, sangue, alma.